Bom dia, galera! Seja bem-vindo ao Ligados na Palavra de hoje. Você viu o que minha produção faz comigo? É isso aí, mas é tudo pelo Ligados. E aí, você gostou da musiquinha? Ficou meio feia, né? Já vi que eu não sirvo para cantar mesmo. Mas, uma coisa eu acho que a gente está conseguindo, né? Isso dá a palavra de Deus. Você está aqui de volta? Ah, que coisa boa. E deixa eu te perguntar, como foi a faxina ontem? Limpou tudo, cara? Jogou tudo fora? Espero que sim. Mas só que tem uma questão, hein? Não só faxinar pode dar algum problema. Pode ou não pode? O que pode acontecer? Bem, isso é assunto para daqui a pouco, porque o Mário já está aqui conosco e a gente vai falar sobre essa faxina aí, sobre este arrependimento verdadeiro. Preparado, Mário, para mais um dia? Preparado, Knack. Tudo certinho? Graças a Deus, tudo bem. Passou bem de ontem para hoje? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos começar falando com Deus. Feche seus olhos, então, pegue seu guia de estudo, pegue a sua Bíblia e vamos falar com o nosso Criador. Querido Deus, vamos abrir a sua Bíblia mais uma vez. Por favor, inspire, nos oriente e principalmente nos ajude a manter essa faxina, essa reforma em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Como assim a gente está falando sobre a faxina e ter cuidado? Por que ter cuidado dessa faxina, Mários? Na verdade, é o motivo que nós vamos ter a faxina. A preocupação que nós estamos tendo no estudo dessa lição, nesse dia de hoje específico, é por que nós estamos deixando o pecado? Por que nós estamos deixando determinadas práticas na nossa vida? Nós estamos deixando por causa das consequências ou por causa de entristecer a Deus e as pessoas? Qual o motivo dessa faxina na nossa vida? O estudo de hoje, ele fala sobre 4 personagens bíblicos. Então, eu quero convidar você aí de casa a analisar cada situação conosco e ver se essa galera que a gente vai comentar agora, se foi um arrependimento verdadeiro ou falso. É esse o cuidado que a gente deve ter. Mários, vamos lá. Primeiro, Faraó. O Faraó, quando a praga dos primogênitos caiu sobre todo o Egito, e morreram todos os primogênitos, inclusive o filho do Faraó, ele se mostrou muito triste, arrependido e chorando amargamente. E naquele momento, ele, com aquele sentimento de arrependimento, nós não sabemos qual a verdade dele, ele simplesmente libertou o povo, como era o pedido de Deus, e pediu para que os hebreus, então, os israelitas, deixassem o Egito. Mas se você continuar na narrativa da Bíblia, você vai ver que logo depois ele manda todos os seus exércitos atrás para destruir o povo judeu. Então ele estava arrependido e triste naquele momento, não por ele ter pecado, não por ele ter ido contra o povo de Deus, mas sim pela morte do seu filho, então pelas consequências do seu ato, e não por ter feito um pecado e ter transgredido a lei de Deus. E a gente continua lendo o relato, que depois que Deus abriu o mar vermelho, Faraó entra, então tem a sua vida ceifada. Ele e todo o seu exército são destruídos pelo poder e ação miraculosa de Deus. Eles vão atrás, mesmo dentro do Mar Vermelho, o mar se fecha e devora todos os exércitos do Faraó. Então, Faraó, falso, arrependimento falso. Arrependimento falso, pelas consequências do pecado. Vamos mais um, Balaão. Balaão desejava receber dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E ele saiu caminhando com a sua jumenta para amaldiçoar o povo de Deus, para receber dinheiro do rei inimigo da nação de Israel, mas a jumenta não quis mais, jogou ele, não quis. Por quê? Porque se ele fosse um anjo, iria matá-lo, porque ele estava indo contra o povo de Deus. E ele se arrependeu daquilo, pediu perdão a Deus, mas logo depois, ele mais 3 vezes ainda tentou amaldiçoar o povo de Deus. Quer dizer, ele estava com medo da morte naquele momento, mas logo depois ele esqueceu disso. E continuou fazendo os caminhos desagradavam a Deus, tentando amaldiçoar o povo escolhido por Deus. Então ele estava o quê? Preocupado com a consequência da morte. E não era o desejo dele estar fazendo, se livrar daquilo errado, mudar de vida, realmente se arrepender. Então Balaão mais um, falso. Falso. Falso arrependimento. Vamos então para Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilhas. Só que depois ele se arrependeu disso. Mas não se arrependeu por ter feito esse ato tão banal, vender a sua primogenitura, mas sim porque ele ficou sem esse direito. Então ele chorou, não por estar arrependido de ter vendido e ter comido, mas sim porque ele deixou de ter a primogenitura. Quer dizer, ele ficou arrependido por causa das consequências da sua ação, e não por ter feito um pecado, ter desagradado a Deus. E relembrar que naquela época,
de Jacó, de Esaú, a primogenitura era algo muito importante, ser o primeiro filho, né? Na verdade, o primeiro filho era que ficava com o bem da família. Não existia uma divisão dos bens do pai. O pai, a partir do momento que ele deixava os bens para o primogênito, ele passava a ser o líder da família, era proprietário de todos os bens, e seus irmãos eram, como se diz, submisso a eles. Faziam parte da família, mas o chefe era o primogênito. Então, falso arrependimento. Falso arrependimento. Mais um, Judas. Judas é clássico, né? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E a hora que ele viu Jesus sendo crucificado, porque não era isso que ele esperava. Ele esperava que Jesus fosse manifestar o seu poder, dominar todo mundo, porque Jesus tinha poder para isso, e ele ia ser então o quê? Um dos maiorais. Como ele não ia ser mais nada, ele se arrependeu daquilo, porque ele não ia ser mais nada, ele ia ser um pobre coitado, e jogou as moedas de volta no tempo e foi lá e se enforcou. O arrependimento não leva à morte verdadeira. O arrependimento leva à salvação. E Judas, como não estava arrependido, estava com remorso por causa das consequências do seu ato, ele foi lá e se matou. Caramba, então quer dizer que é mais um falso. Falso. Mas não é um verdadeiro. Verdadeiro qual? Paulo. Paulo perseguiu os cristãos. Ele saiu com um exército para tentar matar cristãos. Ele matou muita gente, prendeu, botou na cadeia, perseguia, tirava os bens, fazia tudo. Mas um dia ele estava caminhando para Damasco e Jesus apareceu para ele, ele caiu do cavalo, perdeu a visão. E ele perguntou para aquela pessoa que apareceu ele, aquele ser maravilhoso, quem é você? Aí Jesus falou, sou eu, a quem você persegue. E Paulo perguntou, quem é você? E Jesus falou, sou eu, Jesus. A partir daquele momento, Paulo começou a ficar remoendo aquela visão, aquela situação, aquelas coisas que ele tinha feito, aquela situação. Mas no fim ele viu que Deus o perdoou. E ele passou a ser o quê? Passou a ser uma pessoa que pregava a Jesus. Ele perseguia Cristo e depois ele começou a pregar Cristo. Ele se arrependeu do pecado que ele tinha feito, de ele ter ido contra Deus, de ele ter feito pecado. Não pelas consequências, porque as consequências ele estava sofrendo, já tinha caído do cavalo, tinha perdido a visão. E ele sabia que ser cristão poderia levar à morte. Ele não estava com medo das consequências, ele estava triste por causa do pecado de ter feito, de ter ido contra Jesus. E a partir daquele momento ele foi um cristão dedicado, um lutador, um pregador, que foi responsável pelo evangelho ter sido pregado tão maravilhosamente para todo mundo conhecido daquela época. Ufa, pelo menos um para salvar o dia, né? Não é verdade? Mas, nós aqui só comentamos sobre esses personagens. Eu quero convidar você a ler sobre a história de cada um e ver as consequências que houve. E, claro, a história de Paulo, como ele foi um grande pregador, levou tantas pessoas a conhecer Jesus também. E Paulo, nós podemos dizer que ele ficou alvo como a neve. Que é o tema de hoje. Porque ele recebeu Jesus na sua vida, ele mudou as atitudes, ele parou de fazer o que era errado e começou a fazer o que era certo. A partir do momento que ele confessou e arrependeu dos seus pecados com sinceridade, querendo mudar de vida, querendo aceitar Cristo na sua vida. E ele, alvo como a neve, recebeu o Espírito Santo e pôde fazer uma obra maravilhosa, que todos hoje nós citamos Paulo tantas e tantas vezes. Não só nós, como todas as outras igrejas citam seus textos, as suas cartas, as suas mensagens, que servem para a salvação de muitas pessoas até o dia de hoje. E claro que nós podemos ser o Paulo moderno, correto? Esse é o desejo de todos o bom cristão, ser um Paulo, aquela pessoa que leva as outras pessoas a também serem alvas como a neve. Nossa, assim seja. Mários, ora para a gente poder estar terminando o estudo de hoje. Senhor, queremos que o Senhor venha transformar a nossa vida através do teu Santo Espírito. Possamos realmente resplandecer através de nós a imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor possa purificar o nosso coração e nossa mente. Que o Senhor possa estar com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nos ligado na palavra. Que eles possam sentir no coração o desejo de estar próximo de Ti. E todos nós juntos, pelo Teu poder, estarmos cada dia mais alvos, mais perto de ficarmos brancos como a neve, para receber Jesus, que breve estará nesse mundo, para receber os seus. É o que pedimos, agradecidos por Jesus. Amém. Quer ser um Paulo também? E aí, quer ser um Paulo também? Então, comece uma faxina, comece uma reforma na sua vida. Não esqueça disso. E hoje vamos ler o último capítulo da história de Jó. Gostou do livro de Jó? Então, é o último capítulo, Jó 42. Um grande abraço e a gente se vê amanhã. Tchau.